Bem, meus irmãos, eu sou José Fernandes de Araújo, médico, e hoje nós vamos abordar um tema que é muito importante para a doutrina espírita, que é o transplante de órgãos, e principalmente agora, né, que a gente está comemorando, incentivando, né, essa prática da doação de órgãos. Então, assim, a doação de órgãos, ela pode ocorrer entre seres da mesma espécie, aí nós chamamos a isso de aloenxerto, né? Que aí pode ser entre doadores vivos ou de doador morto para doador vivo. Pode ser um autoenxerto, que é a doação para a própria, a pessoa tira um órgão para si próprio, e o xenoenxerto, que é o enxerto de espécies diferentes, que aí é menos comum. A gente vê isso com pele, por exemplo, né? Então, enxertos de pele. Bom, os primeiros transplantes, eles ocorreram no mundo em 1905, foi o transplante de córnea. O primeiro transplante no Brasil aconteceu em São Paulo em 1965 e foi um transplante de rim, né? Bom, no Brasil nós temos hoje cerca de 60 mil pessoas na fila de transplante, mas infelizmente nós só temos 7,2 doadores de órgãos para cada 1 milhão de habitantes. Olha que a fila então é muito grande, né? Bom, e para que um órgão seja retirado de um indivíduo, né, morto, é preciso que haja um diagnóstico de morte encefálica. Esse diagnóstico ele é feito, tem todo um protocolo recomendado pelo Conselho Federal de Medicina e que é bem seguido pelos hospitais, né, pelas ACIDOTs, que são as comissões de intra-hospitalar de doação de órgãos e transplantes. Bom, o órgão então só é retirado depois de constatada essa morte encefálica. Mas aí a espiritualidade nos chama a atenção para uma coisa, tá? Essa retirada de órgãos, tanto do paciente já considerado morto, ou até mesmo na necrópsia, ou o que, ela pode ser uma coisa muito sofrida para o espírito. E isso vai depender muito do seu grau de desapego, do seu grau de evolução. Os espíritos que eles estão muito materializados, eles estão mais ligados, né, ao corpo, ao seu corpo. E principalmente se essa morte foi uma morte violenta. Então, é preciso que se tenha cuidado com esse aspecto, né? Até mesmo na necrópsia, o espírito do desencarnado pode sofrer muito, né? Porque ele vai estar se imaginando que é um órgão dele que está sendo cortado, que está sendo retirado. Leon Denis até recomenda o seguinte, que a cremação só ocorra depois de um certo tempo. E aí André Luiz, né, ele recomenda, Emmanuel, ele recomenda que essa cremação só ocorra depois de 72 horas, justamente para dar um tempo ao espírito, né, para que ele se desligue, né, o seu perispírito se desligue totalmente da matéria. E no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta do que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem. E a espiritualidade responde: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital, então, volta para o cosmos. E André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, nos diz que quando a célula é retirada da sua estrutura formadora, né, no corpo humano, indo laboratorialmente para outro ambiente energético, ela perde o comando mental que a orientava e passa, dessa forma, a individualizar-se. Ao ser implantada no outro organismo, tenderá a adaptar-se ao novo comando que a revitalizará e a seguir coordenará sua trajetória. Então, o órgão transplantado, ele perde o comando do espírito, do corpo que foi retirado, e agora ele passa a ser vinculado a um comando do espírito do receptor. E André Luiz então denomina esse novo comando de vibrações compensatórias. E Eurípides Kuhl
né, que é autor de Genética e Espiritualidade, ele chama a isso de equalização de fluidos, transitando nas camadas mais profundas do psiquismo do doador e do receptor. Então, para atenuar o processo de rejeição de transplantes, né, dos órgãos transplantados, é necessário que haja uma grande dose de altruísmo por parte do doador, uma grande dose de gratidão por parte do receptor e o benefício dos mentores, né, desse trabalho, das orações, o sentimento de gratidão da família. Isso é uma coisa muito importante. E Divaldo Franco, em Seara de Luz, ele nos diz: se a misericórdia divina nos confere uma organização física sadia, é justo e válido, depois de nos havermos utilizado desse patrimônio, oferecê-lo, graças às conquistas valiosas da ciência e da tecnologia, aos que vieram em carência a fim de continuarem a sua jornada. Então, observe que a doação de órgão é um gesto de amor muito importante e que vai beneficiar uma pessoa, né? Mas a gente precisa estar atento para a personalidade do doador, né? Porque se é um espírito muito materializado ainda, então ele vai sofrer muito, porque ele vai achar que lhe estão usurpando uma coisa sua. E aí é importante a assistência dos familiares, dos amigos, as orações, a intercessão, para que não se estabeleça aí um processo obsessivo, que pode ocorrer. O doador passar a obsidiar o receptor. Isso é muito importante. Que Deus nos abençoe.